Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que milhões de pessoas saíram às ruas contra os desmandos de Trump lá pelos Estados Unidos. Veremos críticas em relação a todas as áreas que vocês imaginarem. Também veremos que o Flávio Bolsonaro voltou a falar besteira em discursos lá pelos Estados Unidos e muito mais. Então já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, comente bastante. Por essa forma você sempre nos ajuda no engajamento e valeu! Insatisfeitos? Bem, há milhões de americanos protestando em todos os Estados Unidos enquanto falamos contra as políticas de Donald Trump. Não só a guerra contra o Irã, mas certamente isso tem sido parte do estímulo. Estas são imagens ao vivo da Filadélfia de um helicóptero. Vou deixar você julgar por si mesmo o que acha dos números aí. Mais de 3.000 manifestações estão sendo realizadas em todos os 50 estados nas mais recentes marchas de protesto No Kings. Também estamos recebendo transmissões de outras cidades. Certamente alguns legisladores do Tennessee estão comparecendo a algumas das manifestações, especialmente as de Minnesota, que sabemos têm sido alvo de muita controvérsia sobre a política de operação do ICE. Agora vamos para um relatório de Donnie O'Sullivan. Ele está na manifestação em Nova York. Manifestação gigantesca. Somos apenas parte de um fluxo aqui de pessoas, de vários fluxos de pessoas que estão descendo pelo centro de Manhattan em direção a Times Square. Este grupo tivemos que andar uns 6, 7 quarteirões só para chegar até aqui e não tem fim à vista de nenhum dos lados. Muita gente com quem conversamos aqui, obviamente esta é a terceira manifestação No Kings. A primeira foi em junho do ano passado, a segunda foi em outubro e agora temos a de hoje. E uma mistura, dá para ver pelos cartazes aqui, é uma combinação de cartazes sobre a ameaça de Trump à democracia, cartazes anti-IC e também muitos cartazes protestando contra a guerra no Irã. Conversamos com manifestantes aqui o dia inteiro. Ouça o que algumas dessas pessoas disseram. Essa democracia só é forte quando o povo a defende. E o que a gente está vendo aqui em Nova York e no país todo é que com mais investidas desse presidente, do movimento MAGA, ataques à educação pública, à saúde, à imigração, aos trabalhadores, inquilinos, consumidores, pessoas queer, os americanos comuns estão percebendo que a gente precisa se unir para defender nossa democracia. Pessoas como eu, os jovens, somos contra essa administração. Somos antifascistas, anti-autoritários, anti-tirania e não acreditamos no IC, nem em Israel, nem na guerra no Irã. Fiquei literalmente de queixo caído. Eu estava ali parado, em choque. Um pacote de 4 bifes no Costco, $105. Como as pessoas estão pagando as compras hoje em dia? Eu não entendo. Eu ando pelo Costco. Não são só esses bifes, aliás. É tipo, tudo está tão caro, está incrivelmente caro agora para comida, o básico, o essencial neste país. É sinceramente inacreditável. E tipo, o preço do bife, tipo, olha, eu poderia comprar aquele bife. Tenho sorte o suficiente de poder comprar aquele bife. Mas pagar $103 por 4 bifes, eu simplesmente não consegui. Eu simplesmente fui embora. Depois que saí da paralisia, eu simplesmente fui embora. E pensei, cara, isso é uma grana absurda por um bife. Não sei. Tem gente que já viu pior. Mas veja o que deveria realmente chamar sua atenção. O Brasil vai ser o campo de batalha onde o futuro do hemisfério será decidido, porque o Brasil é a solução da América para quebrar a dependência da China em minerais críticos, especialmente elementos de terras raras. Hoje a América ainda depende da China para cerca de 70% das importações de terras raras. E a China controla 70% da mineração global e mais de 90% do refino e processamento. Por que isso importa? Essas terras raras são essenciais para processadores de computador e a revolução da IA, que está transformando o nosso mundo e os equipamentos de defesa americanos. Sem esses componentes, a inovação tecnológica americana se torna impossível e a produção dos sistemas militares avançados que mantêm a superioridade americana cai nas mãos dos adversários. Sem eles, a revolução tecnológica da América estagna e a segurança nacional fica vulnerável. E quando a América fica vulnerável, todo o mundo livre fica vulnerável.
O que eles querem é controlar todo o petróleo, jazidas e riquezas mundiais para competir e frear a China. É isso aí. É isso aí. Nem liberdade, nem democracia, nem valores ocidentais. Petróleo, dinheiro e poder. Olha, o Iraque tem 145 bilhões de barris de reserva de petróleo bombardeado pelos Estados Unidos. A Nigéria tem 37 bilhões de barris de reserva de petróleo, bombardeada pelos Estados Unidos. A Venezuela tem 303 bilhões de barris de reserva de petróleo, bombardeada pelos Estados Unidos. O Irã tem 209 bilhões de barris de reserva de petróleo, bombardeado pelos Estados Unidos. Que sorte tem os Estados Unidos, que sempre que buscam democracia encontram petróleo, né? Que sorte! É assim que a democracia se parece. Hoje à noite, os organizadores estimam que milhões estão saindo às ruas de costa a costa. Este é o povo e além, protestando contra a administração Trump e suas políticas. Milhares de marchas planejadas em todos os 50 estados. Parem a guerra. É a terceira rodada das grandes manifestações do movimento No Kings. Os organizadores previram que seria o maior dia de ação não violenta da história americana. O poder está nas pessoas e escolhendo St. Paul para o evento principal. Justiça para Breonna, justiça para Deus. Joe McCoy, da nossa afiliada da NBC em Minneapolis, está lá. As pessoas chegaram ao Capitólio do estado de Minnesota a partir das 8 da manhã de hoje. Preocupações com a fiscalização da imigração estão no topo da mente dos manifestantes após os assassinatos de Rennie Good e Alex Credit no início deste ano. E em Nova York. Pessoas enchendo as ruas aqui no centro de Manhattan. Muitos já vieram aos comícios anteriores do No Kings, mas dizem que as ações de imigração e a guerra no Irã os trouxeram às ruas novamente. O que te trouxe pessoalmente para o No Kings hoje? O que me trouxe aqui foi essa guerra e como as coisas estão sendo feitas neste país agora. Multidões de LA são conhecidas por ultrapassar limites. Então, portões de aço foram instalados em rampas de acesso às rodovias para impedir que manifestantes atrapalhem o trânsito. Pessoas também se mobilizando ao redor do mundo em Roma, Madrid, Paris e Atenas. Em outra marcha em Londres, um manifestante contou a nossa Danielle Hamam-Dian isso sobre os Estados Unidos. O que você acha da América neste momento? Uma história triste. Pessoas numa praia da Califórnia formando esta mensagem com seus corpos. Não ao Trump. E centenas se reunindo no tradicionalmente republicano condado de Brunswick, Carolina do Norte. Manifestações pacíficas por todo o país. Acredito que vamos vencer. A Casa Branca descartou tudo, dizendo em comunicado. As únicas pessoas que se importam com essas sessões de terapia anti-Trump são repórteres pagos para cobri-las. As foram as matérias extremamente relevantes, esses milhões de pessoas nas ruas contra os desmandos de Trump por todos os Estados Unidos. Só que o que me deixou preocupado dentre todas essas matérias foi essa fala do Flávio Bolsonaro. Cara, ele já deixou bem claro que caso ele vença essa disputa da presidência, essas terras raras brasileiras vão todas para os Estados Unidos. Ele deixou muito claro isso, porque se publicamente ele tem coragem de falar esse tipo de coisa, imagina o que ele não faz nesses acordos secretos que todo mundo sabe o que acontece. Cara, e ele já deixou bem claro, terras raras para a construção de armas de defesa nacional para a América. Cara, putz, que pensamento do cara, hein? Pelo amor de Deus. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, pois dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!